Vamos ver aqui. Gravidade existe? Então, primeiro o astronauta urbano falou lá do pêndulo de Foucault, né? Que já foi desmentido. Agora vamos ver aqui, vai falar sobre as nuvens. Me expliquem como que as nuvens permanecem no céu. Aí, Super Xandão, Michael, a nuvem tá superchat caindo de na minha 5 cabeça reais. também. Desculpa, Só que é decepciona, chuva. mas sou seu Tem que fã dar um demais. crédito pelo menos A pra foto esse do doido, Carlos porque foi pelo meu menos velho ele que sabe tirou que antes de nuvens são morrer. feitas de gotículas de água. O problema é que o Super Xandão acha que as gotículas de água lá das nuvens são iguais a essas aqui, da chuva. Não, não foi isso que eu falei. Eu nunca disse isso. Mentira. Eu não falei que a nuvem são gotículas de água como da chuva. A nuvem ela está num estado onde a água ela está em estado de vapor. Onde tem vapor, eu expliquei isso na live. Tudo aquilo que é gás, nós não podemos ver. Quando eu pego uma chaleira, vou fazer um chá lá, eu começo a ferver água, aquele vapor que sobe, aquilo é água. Ela ainda está no seu estado líquido, ela está em transição. As nuvens, elas estão nesse estado, exatamente nesse estado. Elas não são gotas d'água como essa da chuva. E a chuva, ela se precipita e acontece justamente por uma ação de pressão que perturba a nuvem e através da termodinâmica, nesse diferencial de pressão, essa água se precipita e cai num determinado momento. Agora, enquanto elas estão dispostas acima da nossa cabeça e nós conseguimos vê-la, ela não está nessa forma de gotícula de água, ela é um vapor d'água. Então ela está em transição. Eu falei isso daí. Eu nunca disse que o que está vagando acima de nós são essas gotículas prontas de água dessa forma aí. Não. É exatamente o exemplo da chaleira. Quando eu fervo alguma coisa no fogão e sobe aquele vapor, o que é aquilo? Aquilo é água. Esqueci de Aquilo que você está enxergando é água. Quando você toma banho na água quente e sobe o vapor, o que acontece? A água não cai em estado líquido. O chuveiro é melhor ainda pra vocês entenderem. Você ligou o chuveiro, a água cai no seu estado líquido, tá caindo. Quando ela cai até o chão, ela começa a vaporizar. Esse vapor d'água que você consegue enxergar são pequenas, extremamente pequenas gotículas d'água. A nuvem ela é uma junção dessas pequenas gotículas d'água que tem um peso absurdo, porque tem muita... É absurdo, pesam toneladas e toneladas, e num determinado momento, por ação de pressão atmosférica, essas águas se precipitam e se transformam na chuva. E daí a gente enxerga essas gotas d'água caindo dessa forma. Só que essas gotículas de água são muito pequenininhas, o tamanho do seu pipi. Aí o que acontece é que as moléculas de ar acabam se reunindo em volta dessas pequenas gotículas, e aí por meio de uma coisa chamada atrito, elas mantêm Que exerce pressão. em suspensão essas gotículas. Por isso a gente tem as nuvens. Só não pode esquecer outra coisa muito importante. Aqui ele falou, só que não responde a pergunta. Se eu tenho uma gravidade que é responsável por segurar as águas dos oceanos, que pesam trilhões e trilhões e trilhões de toneladas, numa bola que está girando no vácuo do espaço, como que eu tenho gotículas d'água, pequenas gotículas d'água, como ele mesmo falou aqui, vagando em cima da minha cabeça? Ricardo Galdino, Que superchat pesa de 2 toneladas reais. e Para de toneladas. falar baboseira. Por favor, beta. Ô, Ricardo, dá uma segurada aí que agora aqui a discussão é de alto nível. Lucas Você e não Paulo tá pronto superchat pra ela de 2 ainda. reais. Calma. É que abaixo da camada de nuvens tem uma coisa chamada vento. E ele mantém as nuvens em suspensão. Claro, é o vento. O vento ele quebra a gravidade então, não é mesmo? Ah, então tem mais um problema aí pra gravidade, né? Poxa vida, então se o vento ele é capaz de fazer toneladas e toneladas e toneladas de gotículas, pequenas gotículas d'água, serem suspensas no ar e ficarem vagando acima da minha cabeça, pô, onde que tá a gravidade, companheiro? Vocês não cansam de amarrar uma corda no próprio pescoço? Então o vento ele consegue quebrar a gravidade, é isso que você tá me falando? Engraçado, e também é importante ressaltar aqui, que os Globe eles dizem que a gravidade que a Lua exerce sobre a Terra, ela consegue puxar os oceanos para cima e formar as marés. Olha que interessante. No entanto, as nuvens não são puxadas pela Lua, sendo que as nuvens, como o próprio Globe aqui disse, são pequenas partículas d'água. Agora ele está dizendo que o vento segura.
Como se ventasse a todo momento, a toda hora, e como se o vento, ele conseguisse quebrar a gravidade, né? Puxa vida, essa gravidade é complicado. Uma hora ela é imbatível, ela ganha de tudo e todos. Em outra, não, mas tem o vento ali, tem outro negócio. Aí é complicado, né, companheiro? Não, não se trata do vento, tá? Tem a ver com pressão atmosférica, por isso que as nuvens estão lá em cima, beleza, irmão? E ela só se precipita e formam-se as chuvas quando ela é energizada e uma pressão maior atinge a nuvem. É assim que a água cai. Certo, o Globe Globe? Tá fraco aí, hein? Tá fraco o negócio, hein? Amarrou uma corda no próprio pescoço. É interessante ele falar isso. Muito bom. É bom que fique explícito aqui. O vento é superior à gravidade do Globe Globe. Bacana. Faz sentido. Aí é complicado, hein, irmão? Engraçado, tudo quebra a gravidade, tudo. Tudo quebra a gravidade, mas ao mesmo tempo não. João a gravidade Martins ganha de mandou tudo. R$5. Mas ao mesmo tempo Xandão perde pra Vila todos. perfil aí. E Lucas Vaz superchatei de R$5. Como um modelo tão perfeito como gravidade é corrompida por tudo que existe no mundo até Porque o mesmo modelo vento. dos caras se ô lascar. Lucas, o modelo dos caras infelizmente é fraquíssimo. É fraquíssimo, tá? Infelizmente ou felizmente, não interessa, é fraquíssimo. Você percebe como que eles caem em contradição a todo momento? Falou da gravidade pro Globe Globe, ele vai cair em contradição. Porque ao mesmo tempo que a gravidade na cabeça dele ganha tudo e vence tudo, ela perde pra tudo e todos também. O próprio Globe Globe ali deixou isso explícito. Falou que o vento, ele falou que o vento tá segurando a nuvem lá no alto. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Xande mandou R$5. As toneladas e toneladas de gotículas que você diz do mar estão em estado líquido, mais densas que o ar. A nuvem, mesmo sendo pesada, está em estado de vapor. Sim. Sendo assim, o ar sustenta no céu. Sim, mas peraí, não é isso. Não é que o ar tá sustentando a nuvem lá. Não é isso daí, não. Existe um gradiente de pressão acontecendo em volta daquela nuvem, que permite com que ela fique ali no ar. A questão que eu falei da gravidade aqui, da Lua puxar as águas dos mares, o que acontece? Seguindo a lógica, as águas dos mares, elas estão no estado líquido, certo? Elas são mais Patrick densas Ribeiro superchatei do R$2. que uma nuvem. Os Por quê? Globo Porque já a estão nuvem, ansiosos o de estado manhã. da água ali, enquanto é nuvem, é uma gotícula muito pequena d'água que está naquela transição de vapor para gás. Ou seja, seguindo essa linha de raciocínio, seria muito mais fácil para a Lua puxar as nuvens também do que a própria água dos oceanos. Até porque as águas dos oceanos, por estar num estado diferente das nuvens, ela está muito mais longe da Lua. Não faz sentido isso. Percebe? Isso é questão de lógica. Isso daí não é... Oi, Xandinho, foi, mandou Ou seja, R$5. o que isso mostra é que Xandão a gravidade é manda seletiva. doble, Ela somente o escolhe, seu ela fala, ó, eu vou puxar só as águas do oceano, mas não vou puxar as nuvens. Que seria muito mais simples de serem puxadas. Entende? Então, tipo, é absurdo, irmão. É absurdo. Por questão de lógica, você consegue deduzir que não faz sentido isso. E é aquele negócio, né? Como eu falo, tudo faz mais sentido do que a gravidade. Pressão atmosférica, o calor, a termodinâmica, é como eu explico pra vocês. Explica a nuvem atrás do sol. O que explica a sustentação de um objeto lá no alto, o subir e descer de um objeto, está ligado à termodinâmica, não tem nada a ver com gravidade. Gravidade é só uma resposta mágica, totalmente contraditória, como o próprio Globe Globe aqui deixou claro, e ao mesmo tempo que eles usam para explicar tudo a gravidade, eles também falham, porque eles mesmos acabam, em determinado momento, quando eles são questionados, eles dão a entender, falam de maneira clara que a gravidade também perde para coisas como, por exemplo, o vento. O cara falou que o vento tem a capacidade de deixar a nuvem lá no ar, do jeito que ela fica. Não é bem assim. Não é bem assim. Então ele mesmo atirou na gravidade. Superchatei 2. Carlos Bolsonaro mandou R$6. Xande, quem é você pra querer discutir com esses caras da NASA que são formados nas melhores faculdades do mundo? Você é só mais um punheteiro que fica o dia todo dentro desse quarto aí. Ah, mas a sua análise não faz o menor sentido, né? Você tem inclusive ganhadores de prêmio Nobel que não tinham faculdade e universidade, entende? Não que o prêmio Nobel seja algo assim também. Mas veja como que a capacidade do indivíduo pensar, entender teses e desenvolver teses está muito além da própria questão de um diploma. Nunca... Isso daí é apenas uma formalidade que faz parte do sistema, né?
Inclusive, hoje, a gente passa por esse sistema, a gente mais desaprende do que aprende, né? Porque, por exemplo, eu que sou um cara que nunca fiz uma faculdade de física, apenas usando a minha capacidade lógica, eu consigo fazer um globe que passou Mandou pela 5 universidade reais. se contradizer. O Alexandre vi meu super Ou seja, chat, o Lucas desespero desses caras se dá justamente por conta disso. Porque quando eles batem de frente com uma pessoa Xande mandou que 5 mesmo não reais. tendo faculdade, tem Não, capacidade de mais pensar fácil é e exercer puxar as raciocínio águas dos crítico, mares, lógico, pois ela o tem Globe mais Globe ele é massa do que as refutado. nuvens. Por Quanto exemplo, mais é massa, refutado mais através atração. da questão As das nuvens têm nuvens. pouquíssima massa, apesar do É peso, refutado através devido da ao questão da estado de termodinâmica. vapor. Basta o cara entender do que tá falando. Basta ele saber ler e entender uma tese. Carlos mandou 5 reais. Não é o diploma que traz Super pergunta a, sincera. Como o eletromagnetismo a inteligência. explica a queda Inteligência dos é algo que ou corpos, você tem ou você não tem. substituindo a gravidade. TMJ manda salve. A gravidade é seletiva, Xande. Vi ontem na Globo. Sim, ela escolhe o que ela puxa e o que ela não puxa, irmão. KK. Super, pergunta sincera. Como o eletromagnetismo explica a queda dos corpos substituindo a gravidade? Não, é a termodinâmica que está relacionada com a queda dos corpos, irmão. O eletromagnetismo, ele funciona da seguinte forma. Todo átomo, ele é composto de elétrons, nêutrons e prótons. Eles exercem uma carga negativa e uma carga positiva. Tudo aquilo que é elétrico, que tem condução elétrica, se atrai. Um ímã. Por que o ímã gruda na geladeira? Porque você tem uma carga positiva e outra negativa. Aquilo se atrai e ele gruda, certo? Ou seja, existe uma energia em interação com essas moléculas. Nós somos feitos à base de energia. Tudo é feito à base de energia. Se eu pegar um ímã e aproximá-lo aqui dessa garrafa, ele vai grudar. Por quê? Porque essas partículas energizadas se atraem ou se repelem. É simples assim. Eletromagnetismo é uma força, é a principal força da natureza. Tudo é tudo Matheus Cola mesmo, mandou tá? 5 Vocês reais. precisam entender isso. Xandão, É tudo mesmo. você é uma inspiração Tudo na pra mim. natureza se Estou relativa treinando à e questão do recuperando de uma lesão eletromagnetismo. no menisco. Toda A minha energia testa na conclui natureza em é dezembro. propagada Manda através do salve. eletromagnetismo. Nós Super temos chat, cargas 2 negativas reais. e positivas Vê meu Pix. interagindo Manda a todo 12 instante. torres, 8 Se mandou aproximam, 5 se reais. repelem. Bom dia, É assim Xandão. que funciona. Eu Nikola era Tesla. agnóstico, mas agora estou Vê- estudando e me Vejam convertendo sobre para a o catolicismo. bobina que Nikola Mas ainda Tesla tenho dúvida desenvolveu. a respeito da existência dos dinos. Certo? Você poderia me explicar? É por isso que a termodinâmica ela explica de maneira categórica a ascensão ou a queda de um objeto. Está relacionado ao quê? A pressão atmosférica, a temperatura e é isso. A termodinâmica ela esmaga a gravidade. Simples. O Iderlan Souza mandou 5 reais. Quando aparece Salve, a termodinâmica, super. a gravidade, Reaja ó, esse vídeo já, por favor. bicha some. E a gravidade por si só é extremamente contraditória. Como esse próprio exemplo das nuvens aí. Não faz o menor sentido. Né? A gravidade ela é uma força mágica que foi criada. O que nós sabemos é que existe uma aceleração de queda. Certo? Não tem... A força mágica que está por trás disso não é a gravidade. Por isso que eu falei para vocês. Isaac Newton viu a maçã caindo. E se perguntou, por que caiu? Bacana. Mas ele nunca perguntou como que a maçã chegou lá em cima. Quebrando a gravidade. Como que a maçã Foi chegou lá em super cima? chatei de 5 reais no caminho de Vejam. campeão. A árvore, através dos nutrientes necessários, o que aconteceu? Ela foi se desenvolvendo e crescendo, quebrando a gravidade. Foi ganhando estrutura e subindo. Subiu absurdamente. Gerou frutos por conta desses nutrientes que estavam nas raízes, certo? Ou seja, aqui a gente está falando de um fenômeno enérgico. Através da energia, essa árvore cresceu e foi subindo, quebrando a gravidade. Quando chegou lá em cima, ela desenvolveu fruto, certo? O fruto passou por um período onde ele ficou lá preso à árvore, que ele estava amadurecendo. Quando ele amadureceu e depois apodreceu, aí sim ele caiu. Por Carlos quê? Eduardo super chatei 2 Por reais. que ele caiu? Qual a parte Porque da existia termos rica, uma força onde estudar mágica, sobre- miraculosa, que estava puxando ele para a terra? Não. Essa força já havia sido quebrada no momento que a árvore subiu e manteve o fruto ali. Ele caiu porque o gradiente de pressão foi modificado. A partir do momento que o fruto perdeu a capacidade de se manter na árvore porque ele apodreceu, o que aconteceu? A pressão exercida, existe uma pressão que atua sobre nós, acima da nossa cabeça, dos lados, para todos os lados vai essa pressão aqui. Por isso que a gente fica no chão. Então a capacidade que o fruto tinha de ficar no alto por conta da árvore, acabou. E aí o fruto entrou em queda, se precipitou. Exatamente a questão da nuvem. Por que chove? Por que aquela água vira chuva e desce? Aquelas gotículas bem pequenas de água que estavam ali meio... Não é condensada a palavra certa, mas elas estavam agrupadas ali, certo? Com uma densidade muito grande, vagando acima das nossas cabeças, numa altura absurda. Por que aquela água se precipitou? Porque num determinado momento o gradiente de pressão foi modificado.
A energia exercida sobre a nuvem foi mudada através dessa pressão e daí veio a precipitação. A chuva veio, caiu. Por que o fruto caiu? Eu tenho esse objeto aqui, ó. O objeto está na minha mão, tá? O objeto está aqui, ó. Ele está parado na minha mão, ó. Vejam. Simplesmente parado. Ou seja, existe uma pressão sendo exercida nesse objeto aqui que mantém ele no alto. Não é isso? Prestem atenção, ó. Imagine que isso aqui é um fruto. O objeto é o fruto José e minha Silva, mão é a árvore. R$52. Existe Eu uma só pressão consigo sendo mandar por exercida aqui. Eu tô segurando esse fruto, essa garrafa. Eu mantenho ela no alto. Por quê? Porque a pressão que eu estou exercendo sobre o objeto é maior do que a do ar à minha volta. Quando eu tiro a minha mão de baixo, o que acontece? O objeto entra em precipitação, ele cai. Por quê? Porque o gradiente de pressão que estava sustentando esse objeto no ar sumiu. E aí ele cai. Não é porque tem uma força Renan mágica Santos mandou que nunca foi R$5 provada que tá puxando ele. Fala super, tudo bem?